Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus por esse dia 5 de maio, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. E louvado seja o Senhor pela minha vida e louvado seja o Senhor pela sua vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor pelos nossos familiares, né? E o Senhor é bom e bom o tempo todo, meu irmão e minha irmã. Ontem eu recebi notícias boas, e quando nós recebemos notícias boas, diz a palavra de Deus que essas notícias boas, elas trazem fortaleza para os nossos ossos, né? Notícias de cura, né? É tão bom quando nós estamos orando, né? Orando, ajudando os irmãos em oração. E esses irmãos são abençoados pelo Senhor, com a cura do Senhor. Isso é muito bom, é maravilhoso. E ontem uma irmã querida me deu a notícia de que ela está curada para a glória do Senhor Jesus. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu chorei de alegria na presença do Senhor. E eu disse: Jesus, oh Jesus, eu vou dormir, mas eu queria mesmo passar a minha noite toda de joelho na Tua presença, Jesus. A minha noite toda de joelho na Tua presença. Como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. É o que eu tenho sempre dito, minha irmã e meu irmão. Se não chegou a hora da nossa partida, vamos orar, vamos clamar, porque o Senhor tem poder para fazer. O Senhor é poderoso para fazer. Ele é poderoso para curar em nome do Senhor Jesus. Ele é poderoso para curar. Se Ele não curou, é porque então chegou a hora da gente ganhar aquele abraço gostoso dele. É porque chegou a hora da gente vê-lo face a face. Ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir: entra, bendita de meu Pai. Amém? Então vamos para a nossa reflexão de hoje. E a nossa reflexão de hoje está lá em Êxodo, né? Que nós estamos estudando sobre Êxodo, né? A partir do versículo 15, onde diz assim: o rei do Egito deu a Sifrá e Pouá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixem que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. Então, eu sempre, quando eu leio esse texto, eu pergunto: por que os meninos tinham que morrer e as meninas viver? Por quê essa perseguição aos homens desde o ventre? Por quê? Então a resposta só pode estar no medo que Faraó tinha. Ele não tinha medo que o povo de Israel, veja que o povo de Israel estava ficando numeroso, né? E qual que era o medo dele? O medo que o povo de Israel, numa guerra, se juntasse com a nação inimiga, né? E quem é que sai à guerra? Quem é que sai à guerra? Os homens. Naquela época eram os homens, hoje não. Hoje nós temos aí em muitos exércitos mulheres também, né? Mas naquela época quem saía à guerra eram os homens. Então o que ele estava querendo fazer? Né? Ele estava querendo dar um jeito de preservar a mão de obra dele, porque ele precisava do povo de Israel, Então ele estava dando um jeito de preservar a mão de obra dele, porque preservando as mulheres, as meninas, ele estava preservando a mão de obra, a economia do país, mas destruindo a parte que era o potencial de guerra, ou seja, a parte forte do povo, a parte que eles tinham para poder sair à guerra,
porque a parte que eles tinham para poder sair à guerra eram os homens, não eram as mulheres. Não eram as mulheres, né? Então, porque você vê que o homem sempre representa o quê? Qual foi a missão que Deus deu para o homem? O homem é o cabeça. O homem representa a força dentro de um lar. O homem representa a liderança, né? Se você olhar o Salmo 128, é o homem que teme e obedece ao Senhor. Então todos nós temos que obedecer e temer ao Senhor, mas tudo começa pelo homem, é pelo homem, né? Então olha para você ver a estratégia do inimigo. Faraó, o Egito, eu já falei com vocês aqui, que o Egito representa a visão do mundo, né? Do mundo, essa cosmovisão que está no mundo. E Faraó representa o quê? Esse sistema que está no mundo, que quer dar o governo para quem? Para o anticristo, tá? Não é fulano de tal, fulano A, fulano B, governo tal. É esse sistema que está no mundo, né? Então vamos pensar em Israel como povo, né? Como povo de Deus, na igreja como povo de Deus. Então, olhando para a estratégia de Faraó, que representa o próprio Satanás, porque Faraó aqui tipifica Satanás, por isso que o coração dele estava endurecido, por isso que ele não teve chance de se arrepender, para representar para nós o próprio Satanás, né? Então, assim, ele tentou tirar do povo de Israel a parte que representa a força, a parte que pode sair à guerra, a parte que pode sair à guerra. E qual que é a nossa parte que pode sair à guerra? A nossa parte espiritual. Qual é a parte nossa que sai à guerra, minha irmã? A nossa parte espiritual, a nossa parte que ora, a nossa parte que jejua, a nossa parte espiritual, a nossa parte do nosso espírito que fala, vai jejuar, vai orar, vai dedicar a palavra, vai clamar ao Senhor. Então o diabo sempre quer tirar de você essa parte. Ele quer roubar o seu tempo o tempo todo. E quer deixar em você o quê? A sua parte delicada. Porque a parte feminina nossa, né? Aqui no caso, a parte que ficou, a parte que ele queria preservar em Israel era a parte das mulheres, que era dedicada ao quê? Ao serviço, à mão de obra, né? Aquela parte preocupada só com os afazeres domésticos, só em ganhar dinheiro, com a economia, só em produzir. Porque se ficasse só mulheres ali, só iam produzir para o reino. Só ia produzir para o reino do Egito. Não ia cuidar da guerra. Não ia sair a guerra. Entende isso? Então esse espírito pensa como povo, não pensa em mulheres, homens, não é isso que eu estou querendo dizer para você. Eu estou querendo que você veja, tenha a noção espiritual da coisa, a visão espiritual. O inimigo sempre quer que a nossa parte espiritual morra e fique em nós só a parte que se preocupa com os afazeres domésticos, que se preocupa com a economia, que se preocupa em ganhar dinheiro, que se preocupa em produzir e nunca em sair a guerra espiritual que nós estamos vivendo, a essa batalha espiritual que nós estamos vivendo. É por isso que ele te rouba o tempo. Ele te rouba o tempo todo. Ele está querendo te roubar o tempo que você tem para jejuar, para orar, para se dedicar ao Senhor, para ir à igreja, para se juntar com os irmãos, para ouvir uma pregação. Às vezes você vê uma pregação, você olha assim, antes de você abrir aquela pregação, você já olha quantos minutos tem. Você já olha quantos minutos dá e fala assim, não vou ver não. Nem 20 minutos, não vou ver. Não vou ouvir. 1 hora? Não vou ouvir não. Não vou ouvir mesmo. Não vou ouvir. Você não quer nem saber o que aquela pessoa tem para dizer para você. Você não quer nem saber se aquilo ali vai servir para você ou não. Então não deixa, minha irmã, não deixa o inimigo roubar de você a parte que é forte, a parte que vai sair a guerra, a parte que vai te dar vitórias. Hoje é um jejum de quebra de fortalezas e nós vamos orar quebrando fortalezas. Minha irmã, aqui está diante de você uma pessoa, meu irmão, uma pessoa que tem uma saúde frágil. A minha saúde é uma saúde delicada. Não sei se você já reparou, mas a minha voz
cada dia está num tom diferente, porque basta uma corrente de vento para minha voz oscilar. Basta uma corrente de vento para minha voz oscilar. No entanto, eu não deixo de jejuar, eu não deixo de orar, eu não deixo de clamar, eu não deixo de atender as pessoas. Teve um dia que uma irmã ligou para mim e me mandou até um recado meio assim, que eu falei assim: ô Jesus, olha aqui. Ô Jesus, olha aqui. Ah, você não ligou mais para mim. Eu falei, eu geralmente, eu só ligo para as pessoas quando o Senhor fala, liga para tal pessoa, porque geralmente eu não vou atrás das pessoas. Mas se vier 100 pessoas num dia atrás de mim, eu atendo a 100 pessoas, porque o Senhor falou comigo, vai ser tudo dentro da sua limitação, tudo dentro da sua limitação, porque o Senhor não é um Deus que nos escraviza, Ele não é um Deus que nos escraviza, Ele nos usa dentro da nossa limitação. Quem escraviza é o diabo. Quem escraviza é o diabo. Você não está aguentando, mas o diabo te põe você lá escravizado, né? Então, eu não deixo o diabo roubar o meu tempo. Não deixo o tempo que eu tenho aqui com o Senhor, porque aqui que é tempo de louvar, aqui que é tempo de jejuar, aqui que é tempo de sair à guerra, porque lá nós vamos descansar. Então vamos orar? Hare que soredia, da que soredia nashiris, deia pa que soria, de que asari de anashiris de mi, que sari de anasiris de mi, hatituyo mahana que soredia anasiris. Oh Deus das maravilhas, Deus querido, Deus maravilhoso, Senhor, como eu te louvo, Pai, por essa notícia boa de cura que veio. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Jesus, maravilhoso, Senhor. Oh Senhor, como o Senhor é bom, Jesus, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, Pai, maravilhoso, Jesus, maravilhoso, Jesus. Jesus, eu não me canso de dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, Jesus, maravilhoso, maravilhoso, Jesus, maravilhoso. Abre os nossos olhos, Pai, os olhos de todos esses que estão com o nome arrolados aqui nessa lista, Pai, na lista, nesse caderno, Pai querido, para que eles vejam o quanto o Senhor é o Deus das maravilhas e que maravilhas possam acontecer na vida de cada um deles, Pai. Maravilhas de portas abertas, Pai querido, maravilhas de cura, Pai querido, maravilhas, Senhor, maravilhas de prosperidade, Pai querido, maravilhas de dívidas que vão ser pagas em nome do Senhor Jesus, pelo poder sobrenatural do Senhor Jesus. Maravilhas de casas, Senhor, essas pessoas que estão esperando essas casas, Pai, até mesmo para alugar, mas eu profetizo, Pai, em nome do Senhor Jesus, que elas terão condições, Senhor, de comprar essa casa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Hoje é quebra de maldição, Pai, em nome do Senhor Jesus, quebra toda a maldição financeira que está sobre a vida desses meus irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quebra, Pai, quebra todo espírito de derrota, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quebra, Pai. O Senhor é o Deus das maravilhas, de que sari de anashiris de ni que sari de anas, o Deus do ouro e da prata, o Deus que cura, Pai, que cura. Tu és o nosso shalom, shalom, a bênção completa, em nome do Senhor Jesus. Dê ordem aos teus anjos, Pai, para trabalhar ao nosso favor, Pai, não somente para proteger cada membro da nossa família, Pai, direita, esquerda, frente e retaguarda, Pai, não somente para proteger, mas para trabalhar ao nosso favor, abrindo portas que estão trancadas, Pai, trancadas pelo diabo. Quebra essas portas, Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que teus anjos, Pai, venham abrir essas portas com essa espada de fogo reluzente, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas que essas pessoas venham alcançar a vitória, para que elas venham saber que Tu és o Deus das maravilhas. Quebra todas essas fortalezas de demônios,
Pai, em nome do Senhor Jesus, para que venham mais testemunhos para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Pai, dê ordem aos teus anjos, Pai, para tirar da nossa casa todo espírito de miséria, todo espírito de derrota, todo espírito de destruição, em nome do Senhor Jesus. Toda obra de feitiçaria que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Toda obra de feitiçaria, Espírito Santo, trabalha no nosso ser, cada vez mais no nosso ser. Tira do nosso corpo toda desordem que estiver acontecendo na nossa saúde, nas nossas veias, nas nossas artérias, no nosso fígado, no nosso baço, nosso rins, no intestino, Pai. No intestino, em nome do Senhor Jesus. Cura, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. Cura em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo. Cura, o Senhor é poderoso para curar. Nos cura para te servir e te adorar, porque a saúde tem um objetivo: te servir e te adorar. Cura todos nós, todas essas pessoas que estão com o nome aqui na lista. Cura a minha vida, cura todos da nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Não deixa ninguém enfermo. Tira todo espírito de enfermidade que tiver dentro da nossa casa, todo espírito de morte, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Hoje é o jejum de quebrar fortalezas. Quebra essas fortalezas de demônios da morte, em nome do Senhor Jesus. Demônio da enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor, por esse testemunho de cura. Abençoe essa irmã que vai fazer a cirurgia dia 20. Que corra tudo bem, Pai querido, para a tua glória, Pai querido, para a tua glória. E que o testemunho dela venha para te glorificar, Jesus, para te glorificar, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu te peço, Senhor, por ela, pela nação de Israel. Envie para lá miríades de anjos, Pai, miríades de anjos, Pai querido. E que haja sempre paz em Jerusalém, Pai querido, e que eles possam cumprir a missão sacerdotal deles, Pai, para que todos nós tenhamos paz também como igreja. Pai querido, abençoe os políticos desse país com sabedoria, Pai, com entendimento, com inteligência, com bondade, com benignidade, para que eles possam cuidar da causa dos necessitados, dos desamparados, dos pobres, Pai. Somos pobres e necessitados, mas o Senhor tem que olhar por nós, Pai. Então toque o coração desses políticos, Pai, para que eles sejam bons o tempo todo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. É só o Senhor que pode transformar esses homens e essas mulheres, Pai, para fazer causas justas e honestas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe os nossos pastores, Pai, os nossos líderes, Pai, os missionários que estão no campo. Não deixa faltar para eles nenhum tipo de recurso financeiro, Pai querido. Não deixa, Senhor. Tem de misericórdia, Pai. Abençoe e santifica a vida deles. Precisamos da santificação deles, Pai. Precisamos acrescentar para eles cada vez mais dons, Pai, porque precisamos também dos dons deles, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Santifica cada um da nossa família, Pai, do mais velho ao menor, do mais velho à criancinha de peito. Santifica esses maridos das minhas irmãs, Pai, que eles só vinham ter olhos para essas esposas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Santifica eles, Pai. Tira deles todo espírito de sensualidade, tira deles todo espírito de Jezabel, tira deles todo espírito de rebelião, tira deles todo espírito de vaidade, tira deles todo espírito de violência. Tem irmãs que estão dormindo do lado de homens violentos. Tira, quebra, em nome do Senhor Jesus, todo demônio da violência, em nome do Senhor Jesus. Quebra, Senhor, quebra, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda a continuarmos sendo família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe todas as crianças, todos os jovens, todos os adolescentes da nossa família, Pai. Cuida das nossas crianças, Pai, e dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, fora e dentro da escola, Pai, em todos os lugares que eles estiverem, até mesmo no lazer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Coloca sobre eles uma proteção especial, Pai. Marca eles com teu Espírito Santo, Pai. Marca eles com a tua destra fiel, Pai, com o sinal do Senhor, para que eles sejam, Senhor, a geração de adoradores do Senhor. Aquela geração, Pai, que vai trazer Jesus, que vai receber Jesus aqui nessa terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos nós como mulheres, Pai, em nome do Senhor Jesus, a começar de mim, que sejamos mulheres santas, mulheres dignas, mulheres honradas, verdadeiramente a mulher do Salmo 128, Pai. Mulheres que vamos realmente ser frutíferas dentro dos nossos lares, Pai.
Pai. Mulheres, Senhor, dedicadas à Tua palavra, verdadeiramente Déboras, verdadeiramente profetizas, Pai, atalaias dos nossos lares, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Abençoe todos nós com a bênção do Salmo 128, Pai querido, com a bênção do Salmo 128, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda a continuarmos sendo família, em nome do Senhor Jesus, e que todos que estão com o nome arrolados aqui, que todos que estão seguindo esse ministério, possam ver o quanto o Senhor é o Deus das maravilhas, o Deus que verdadeiramente abre portas, o Deus que abriu o mar vermelho, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que chegar na presença do Senhor Jesus um dia e ouvir o entre bendito de meu Pai, ganhar aquele abraço gostoso dele, seja a tua maior missão, mas que até lá você possa se esforçar todo dia em Deus para que você e toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas para a glória do Senhor Jesus estarei sempre aqui, até o dia que o Senhor permitir. Se você não é inscrita nesse canal, dê o seu like, se inscreva e compartilhe essa mensagem para que ela possa abençoar mais vida e para que esse canal cresça para a glória do Senhor, tá bem? Um beijo, fique com Deus. E uma coisa que eu gostaria muito de falar, esse ministério nunca vai te pedir nenhum tipo de dinheiro, nem oferta, tá bom? Eu gosto de falar porque hoje em dia nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos muito difíceis, tá bom? Um beijo, fique com Deus.